Voltamos, então, para o terceiro bloco dessa nossa quarta aula. Hoje nessa aula, nós vamos esticar um pouco mais para encerrar o tema. E nós estudamos, então, agora o 317 do Código Civil, que está na parte de obrigações. Vimos as duas interpretações possíveis e passamos ao artigo 478 do Código Civil, que é o artigo mais trabalhado em termos de justiça contratual e revisão judicial dos contratos, até por estar ali na parte geral dos contratos no Código Civil, ele ganha um destaque doutrinário e jurisprudencial bem mais intenso do que o próprio 317. Vamos fazer a leitura primeiro do dispositivo e a gente vem com os comentários que são variados. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato e os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Pessoal, então, novamente, a importância de tratarmos de contratos de execução continuada ou diferida. Portanto, prestações sucessivas, parceladas ou pagamentos futuros. O contrato de execução instantânea, que é aquele que se executa e se extingue no próprio momento da celebração, uma compra e venda de um salgado na padaria, por exemplo. Esse contrato não tem como ser objeto de revisão judicial. Então, ele não tem como sofrer por acontecimentos futuros, imprevisíveis, extraordinários. Então, é preciso que o contrato seja de prestação continuada ou diferida. Então, já cuidado com questões de prova que digam, por exemplo, que em todos os contratos caberá revisão judicial. Não, depende se o contrato é ou não de prestação instantânea ou é de execução continuada ou diferida. Vejam um outro ponto. Aqui, o 478, ele traz o termo prestação. Prestação. Ao contrário do 317, que traz a ideia de valor. Excessivamente oneroso, nós vamos trabalhar isso adiante. O ponto da extrema vantagem para outra parte, nós também trabalharemos logo adiante. E algo que eu gostaria de destacar é a palavra resolução. Vejam que o 478, ele é muito trabalhado como o artigo que permite a revisão judicial dos contratos, a justiça contratual, mas, na verdade, o 478 em si prevê o termo resolução. Resolução é extinção do contrato. Então, não se está tratando da revisão, que seria conservar o contrato com a sua modificação. A revisão, a possibilidade da revisão, ela vem no 479. Façam a leitura, por favor, do 479, que vai deixar claro que, olha, no caso de o réu da ação baseada no 478 pretender conservar o negócio e aceitar modificar as cláusulas, ele pode propor a revisão. Nesse sentido, em nome do princípio da conservação dos negócios jurídicos, doutrina e jurisprudência são unânimes em entender que, apesar do artigo 478 prever o termo resolução do contrato, poderá o devedor pedir a resolução do contrato, cabe também o pedido de revisão. Então, aqui, imagine aqui que o devedor, ele é o autor da ação. Ele está devendo em face de uma onerosidade excessiva. Ele ajuiza uma ação para resolver o seu problema. Ele ajuiza essa ação, segundo o 478, podendo pedir a resolução, a extinção do contrato. Mas a doutrina e jurisprudência entende, olha, se ele pode pedir a resolução, se ele pode o mais, ele pode o menos. Então, ele pode também pedir a revisão. De modo que a previsão lá do 479, que é direcionada ao credor, que seria o réu desta ação, ela não pode ficar limitada à resposta, à contestação. Então, o pedido de revisão pode se basear no 478 diretamente na petição inicial.
Então, cabe pedido de resolução e pedido de revisão. Inclusive, o enunciado 176 da Jornada do Direito Civil tem essa previsão. E a doutrina mais recente entende que, na verdade, deve-se priorizar a possibilidade de revisão. Primeiro se verifica a possibilidade de revisão, em nome do princípio da conservação dos negócios jurídicos. E só diante da impossibilidade de revisão é que se partiria, então, para a extinção do contrato, para a resolução. Bom, para fins de prova objetiva, uma última observação ainda quanto à redação do 478, 2 pontos. Vejam que o 478 exige a extrema vantagem para a outra, a gente vai ver uma discussão doutrinária sobre isso, mas, de fato, se a questão vier de acordo com o Código Civil, é necessário extrema vantagem para a outra. Essa questão está correta. E os acontecimentos, de acordo com o Código Civil, devem ser extraordinários e imprevisíveis. Não são acontecimentos extraordinários ou imprevisíveis. As duas qualidades do acontecimento devem estar presentes. Extraordinários e imprevisíveis. Polêmica doutrinária. O Código Civil adota a teoria da imprevisão de origem francesa ou a teoria da onerosidade excessiva de origem italiana? Não há uma resposta definitiva, não há um consenso doutrinário, de modo que uma questão desse tipo não pode vir numa prova objetiva. Mas, se eventualmente vier, o mais comum é se utilizar o termo teoria da imprevisão. A expressão teoria da imprevisão ela é mais utilizada do que a expressão teoria da onerosidade excessiva. Mas não há um consenso doutrinário sobre isso. E por que não há um consenso doutrinário? Porque o artigo 478, que é o que nós acabamos de fazer a leitura, ele teria um equivalente no Código Civil italiano. Então, por isso, teria sido utilizada a teoria da onerosidade excessiva de origem italiana. Acontece que o nosso Código Civil tem uma outra previsão, que nós vimos agora há pouco, que é o 317. E o 317 não tem correspondência no direito italiano, ele vai ter correspondência no direito francês, e o 317 está na parte geral de obrigações. Então, se incidiria também sobre toda a parte de contrato. Então, não existe um consenso doutrinário sobre isso. A título de exemplo aqui, o professor Flávio Tartucci menciona no seu manual de que há uma ligeira maioria para a teoria da imprevisão. Então, uma ligeira maioria para a teoria da imprevisão, que é de origem francesa. Teoria da imprevisão, origem francesa. E ainda, utilizando aqui como base o livro do professor Flávio Tartucci, nós temos alguns requisitos para a revisão judicial dos contratos. Então, aqui analisando o 317 e o 478 de maneira conjunta, nós podemos identificar alguns requisitos para a revisão judicial do contrato. Possibilidade de revisão judicial do contrato em razão da violação à justiça contratual, em razão a um desequilíbrio superveniente motivado por questões extraordinárias. Primeiro requisito, pessoal, é que seja um contrato bilateral ou sinalagmático. Um contrato bilateral ou sinalagmático. O que significa um contrato bilateral ou sinalagmático? Que ambas as partes contratantes tenham suas obrigações recíprocas. Significa que aqui, então, a gente não tem, em regra, revisão judicial em face de contrato unilateral, que é aquele que somente uma das partes teria obrigações. Exemplo, uma doação. Somente o doador pode ter ali, vai ter a obrigação, em regra. Já o artigo 480 do Código Civil, e aqui nós não vamos poder analisar todas as exceções,
O 480 diz que, de modo excepcional, é possível a revisão em contratos unilaterais. Em regra, a revisão só cabe em contratos bilaterais ou sinalagmáticos. Excepcionalmente, caberá a revisão em contratos unilaterais, de acordo com o 480 do Código Civil. Segundo requisito é que o contrato a ser revisado seja um contrato oneroso. O contrato oneroso é aquele contrato oposto a gratuito. Por que tem que ser oneroso? Porque a gente tem que verificar a eventual onerosidade excessiva. Vejam que o 317 e o 478 prevêem a ideia da onerosidade excessiva. Se o contrato é gratuito, não há que se falar em onerosidade, ainda que possa haver eventos futuros extraordinários. Então, é preciso que o contrato seja oneroso, que as prestações sejam onerosas. O terceiro requisito é que o contrato seja também comutativo. Contrato comutativo. O que significa isso? Que as partes contratantes têm ciência já de quais são as suas prestações, quais são as suas obrigações. Então, lá no momento de celebração, de formação do contrato, as partes contratantes terão ali, a partir dali, ciência de todas as suas prestações, todas as suas obrigações. Isso é um contrato comutativo. O oposto de contrato comutativo é o contrato aleatório. Contrato aleatório. Contrato aleatório, então, é aquele em que pelo menos uma das partes não tem ciência prévia de qual será a sua obrigação efetiva, porque dependerá de algumas condições. O exemplo de contrato aleatório é o contrato de seguro e o contrato de plano de saúde. O plano não sabe exatamente se ele terá que me fornecer algum medicamento. Então, ele é um contrato aleatório, porque embora haja uma previsão em abstrato, essa obrigação do plano em me fornecer o tratamento, medicamento não, o tratamento, só se verifica em concreto, mediante uma condição, evento futuro e incerto, qual seja, eu precisar do tratamento por problema de saúde. O contrato de seguro é a mesma questão. O segurado, ele tem a prestação certa, que é pagar o prêmio, pagar as parcelas. O segurador, o contrato, ele tem uma prestação aleatória. Ele só será obrigado a me pagar a indenização caso ocorra o evento futuro incerto do acidente. Agora vejam que esse enunciado 440, esse entendimento do enunciado 440 do CJF, cai em prova. É possível a revisão ou resolução por onerosidade excessiva em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione à alha assumida no contrato. Alha significa risco. Então, nos contratos aleatórios, em regra, não cabe revisão. Excepcionalmente, caberá a revisão ou resolução por onerosidade excessiva nos contratos aleatórios, quando o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacionar à alha assumida no contrato, ou seja, não se relacionar ao risco assumido no contrato. Quarto requisito, o contrato de execução diferida ou de trato sucessivo. Então, só cabe revisão judicial nos contratos de execução diferida ou de trato sucessivo, que aqui nós já explicamos. E uma súmula do STJ, bastante importante, que também cai muito em prova. A renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Vejam, a renegociação do contrato bancário ou a confissão de dívida não impede que os contratos extintos, portanto, que não estão sendo executados, não são mais de execução diferida ou trato sucessivo, porque eles já foram extintos. Essa renegociação do contrato bancário ou uma confissão de dívida ali no banco, para poder, por exemplo, conseguir um novo empréstimo, não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. Isso acontece muito, por exemplo, assim, tem uma inovação objetiva no contrato bancário. Você faz o empréstimo, precisa de mais. Chega no banco, o banco fala, olha, a gente só te concede um novo empréstimo, um novo financiamento, se você
fizeram uma confissão de dívida. E aí a gente vai fazer uma novação, a gente vai extinguir aquele contrato antigo, vai formar um novo contrato em que você vai confessar uma dívida e a partir daí a gente te dá um novo empréstimo. Vejam que com essa novação, o contrato antigo se extingue. Se ele se extinguiu, ele não está mais em execução. Então, em regra, não estando mais em execução, não caberia revisão. Você só reviu algo que existe. Se já não existe mais, não caberia revisão. Mas, para evitar abusos, que é o que vinha acontecendo nos contratos bancários em renegociação de dívida, o STJ falou, olha, banco, o fato do cliente ali, o tomador do empréstimo, aceitar realizar a confissão de dívida no processo de renegociação do contrato bancário para conseguir um novo empréstimo, embora isso extingua o contrato anterior, isso não vai impedir que o contrato anterior seja revisto, se for visualizada alguma ilegalidade. Essa súmula 286, ela é muito importante e tem uma alta incidência em provas. O quinto requisito para que haja revisão judicial dos contratos é que haja um motivo imprevisível ou acontecimentos imprevisíveis extraordinários. Vejam lá, o artigo 317 usa o termo motivo imprevisível. Já o artigo 478 utiliza o termo acontecimentos imprevisíveis e extraordinários. Ou um ou outro tem que ocorrer. Qual é a crítica que a doutrina faz? E é diante de um fato. Qual é o fato? A jurisprudência é muito, muito resistente à revisão judicial dos contratos. Conseguir uma revisão judicial nos contratos por meio de uma ação judicial é algo muito difícil na prática. Então, isso também reforça a crítica lá às alterações pela Lei da Liberdade Econômica, lá no 421, parágrafo único, 421A. Olha, a revisão judicial dos contratos já é a exceção na norma e é a exceção da exceção na prática. Então, e a doutrina ainda fala o seguinte, olha, a gente vive hoje numa sociedade de risco, uma sociedade globalizada. Na pós-modernidade que a gente vive hoje, os riscos são comuns à nossa sociedade. Então, se nós formos exigir de maneira muito estrita que um motivo seja imprevisível, que os acontecimentos sejam imprevisíveis e extraordinários, o que vai acontecer, na verdade, é impedir qualquer revisão judicial. Porque na sociedade globalizada, na sociedade de risco, na sociedade de pós-modernidade, os riscos fazem parte. Tudo já poderia ser considerado como previsível. Então, seria muito difícil identificar o que seria ou não previsível. Bom, aqui, o Tartucci traz uma observação do professor Anderson Schreiber, do Rio de Janeiro, que é bastante importante sobre esse quinto requisito. Olha, aqui é uma análise de âmbito, de perspectiva do direito civil constitucional. Tá? Então, uma perspectiva civil constitucional vai se basear aqui no princípio da solidariedade constitucional. Abre aspas aqui. O foco da análise deve se deslocar da questão da imprevisibilidade e extraordinariedade, ou seja, do acontecimento apontado como causa, para o desequilíbrio contratual em concreto. É uma superação do voluntarismo. Significa o que isso, pessoal? Significa que, havendo onerosidade excessiva, isso já é algo injusto. E, diante de algo injusto, deve haver uma revisão. Então, não deveríamos nos ater tanto à imprevisibilidade e extraordinariedade do evento que causa a onerosidade excessiva. A nossa preocupação teria que ser: há ou não onerosidade excessiva? Se há, então cabe revisão para reequilibrar, para preservar a justiça contratual. Então, é uma crítica à doutrina clássica e uma crítica à jurisprudência, que se apega muito à necessidade do que o acontecimento seja imprevisível e extraordinário. Mas, de toda forma, é a posição do legislador. Então, para provas objetivas, cuidado com como a questão cobra, segundo a doutrina ou segundo o Código Civil. E numa prova aberta, vocês têm esses argumentos para uma crítica
ao artigo 317 e 478. O sexto requisito para a revisão contratual no Código Civil é a verificação concreta da onerosidade excessiva a uma das partes, né? Então, a onerosidade excessiva não pode ser em abstrato, não pode ser em tese. É preciso se demonstrar concretamente a quebra aqui do equilíbrio, a quebra do sinalário. E uma última discussão, o 478 traz como requisito para a revisão que haja uma extrema vantagem para a outra parte. Ou seja, então, além do acontecimento imprevisível e extraordinário, além de uma onerosidade excessiva para uma das partes, seria preciso ainda que a outra parte tenha uma extrema vantagem, tenha um ganho exacerbado. O Código Civil, então, de novo, questão objetiva. De acordo com o Código Civil, é requisito a extrema vantagem para outra parte? Correto. Mas e de acordo com a doutrina? Doutrina majoritária entende conforme o enunciado 365 do CJF, que eu trago para vocês. Enunciado 365 do CJF. A extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como um elemento acidental da alteração de circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio jurídico por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. O que significa isso em resumo? Olha, se houver a extrema vantagem da outra parte, ok, está mais claro ainda a onerosidade excessiva. Ela é um indicativo forte de que houve onerosidade excessiva, desequilíbrio contratual, necessidade de revisão. Agora, se não houver a extrema vantagem para outra parte, isso não impede por si só a constatação da onerosidade excessiva para uma das partes. Então, seria um elemento acidental. Se esse elemento acidental se verificar, temos certeza de uma onerosidade excessiva. Se não se verificar, ainda assim pode haver a revisão por onerosidade excessiva. Essa é a ideia do 365 do enunciado 365 do Código Civil, então interpretando como elemento acidental a necessidade de extrema vantagem para outra parte, lá do artigo 478. Eu trago aqui 3 enunciados também importantes sobre o tema, enunciado 175, 366, 439. Enunciado 175. A menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade, insertas no artigo 478 do Código Civil, deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gera o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. Esse enunciado cai em prova, pessoal. O que é imprevisível, o que é extraordinário, não é somente o fato. Pode ser um fato tido por comum ou previsível, mas que, num determinado caso concreto, gerou consequências imprevisíveis e extraordinárias. Então, a imprevisibilidade e extraordinariedade não é somente do fato, mas também em relação às consequências que ele produz. Enunciado 366. O fato extraordinário e imprevisível, causador de onerosidade excessiva, é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. Perfeito. Por quê? Porque alguns contratos são de risco. Alguns contratos são justamente para especular riscos. Então, se os riscos já estão previstos na contratação, a efetivação desse risco não pode ser motivo para uma revisão, porque o contrato era justamente o contrato de risco. Pense nos contratos de derivativos, pense nos contratos de safra futura, por exemplo. Bom, e o terceiro enunciado, 439. A revisão do contrato por onerosidade excessiva, fundada no Código Civil, deve levar em conta a natureza do objeto do contrato. Nas relações empresariais, observar-se-á a sofisticação dos contratantes e a alocação de riscos por eles assumidas com o contrato. Pessoal, esse aqui, o enunciado 439, então já é um enunciado mais recente, ele vem trazer uma preocupação com balizas para essa revisão por onerosidade excessiva. Então, nós temos que analisar o objeto do contrato, a natureza do objeto, é um objeto existencial ou não, é de lucro, e principalmente nas relações empresariais, e aqui voltam lá no artigo 421,
há uma presunção de paridade e simetria. Então, nas relações empresariais, nós temos que observar o quê? A sofisticação dos contratantes e a alocação de riscos por eles assumidos. Por quê? Quanto mais sofisticados os contratantes, maior a paridade, maior a simetria, maior a liberdade contratual. Então, maior também a responsabilidade. Olha, você é um contratante tão preparado, você é um empresário tão preparado, não se mostra factível que você não tenha previsto tal acontecimento. Ou a alocação de riscos por eles assumidos. Por quê? Porque a previsão é autonomia privada. Lá o inciso 3, voltem lá no artigo 421A, inciso 3. Deve-se respeitar a alocação de riscos assumidos no contrato. Bom, avançando, eu não menciono agora aqui no slide, mas eu gostaria de destacar para vocês, também aqui voltando no professor Anderson Schreiber, ele teve uma tese, ele publicou a tese de doutorado dele recentemente, que é sobre o dever de renegociar, que, salvo engano, já caiu em prova esse ano na Procuradoria, acho que na PGE do Rio, ou Procuradoria Municipal, não me lembro, do Rio, e é uma tese que nova, mas que ganhou bastante já destaque na doutrina. Ele fez algumas lives aí nesse período de pandemia, que, para quem quiser, vale a pena assistir alguma, para ter uma ideia melhor. É sobre o dever de renegociar. Tá? Esse dever de renegociar, ele se funda no princípio da boa-fé objetiva, na ideia de colaboração. Então, uma parte, diante de um desequilíbrio contratual superveniente, ela teria um dever de renegociar para buscar o reequilíbrio, para buscar a justiça contratual, e em nome da conservação dos negócios jurídicos, para preservar os contratos e preservar o objeto contratual. Então, haveria um dever de renegociar decorrente da boa-fé objetiva. Infelizmente, nós não temos tempo para descortinar mais esse assunto, mas é um tema que vale a pena ficar atento, principalmente para provas de segunda fase. Bom, para encerrar a nossa aula de justiça contratual, eu gostaria de mencionar com vocês a revisão dos contratos no Código de Defesa do Consumidor, que vem previsto lá no artigo 6º, inciso 5º. Pelo artigo 6º, inciso 5º do CDC, é direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, primeiro ponto, ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Pessoal, vejam que esse inciso 5º do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele prevê os dois tipos de revisão do contrato. Revisão por vício genético, pela lesão, ou a revisão por vício funcional, em razão de fatos imprevisíveis. Veja, direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Vejam que aqui a própria cláusula contratual já estabelece uma prestação desproporcional. Ou seja, o vício genético, a desproporção, a injustiça contratual já é da formação do contrato. Então, aqui é a lesão no direito do consumidor. Ou, então, a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Aqui, então, se trata do vício funcional, porque é o desequilíbrio causado ocasionado de maneira superveniente. O Código, enquanto existe discussão sobre qual teoria o Código Civil teria adotado, isso no Código de Defesa do Consumidor é tranquilo. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Gravem esse nome. Teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico, formulada principalmente pelo autor alemão Karl Lorenz. O Lorenz, ele vai identificar o seguinte, olha, para fins de justiça contratual, não importa os aspectos subjetivos, não importaria previsibilidade, não importaria que os acontecimentos sejam extraordinários ou imprevisíveis. O que importa é manter o equilíbrio contratual em si, de maneira objetiva. O contrato, por algum motivo, está injusto. Por que o direito vai preservar algo que em si se mostra injusto?
Então, é uma análise objetiva da justiça contratual. Não importa o contratante, não importa a previsibilidade. Importa a justiça contratual. Por algum motivo, o contrato que era justo se tornou injusto. E o direito não pode preservar algo que se torna injusto. O Código de Defesa do Consumidor adota muito claramente a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Voltem aqui no artigo 6º, inciso 5º. Prevê a revisão em razão de fatos supervenientes que tornem as cláusulas contratuais excessivamente onerosas. Não exige que os fatos supervenientes sejam extraordinários, não exige que sejam imprevisíveis, não exige a imprevisibilidade, basta que uma cláusula inicialmente justa se torne injusta em razão de um fato superveniente à formação do contrato. Realizamos o contrato de consumo, justo, perfeito e equilibrado. Acontece algo depois que torna uma das cláusulas injusta. Ponto. Isso é o suficiente para a revisão judicial dos contratos no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. Bom, e aqui também para lesão, vejam que no artigo 6º, a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. Vamos lembrar aqui muito rapidamente que na lesão no Código Civil exige que o lesionado seja inexperiente ou que esteja sob premente necessidade. Então, o negócio jurídico realizado por inexperiência ou premente necessidade pode levar à lesão. No CDC não importa. No Código de Defesa do Consumidor, então a lesão do Código de Defesa do Consumidor não exige os requisitos subjetivos da lesão para o Código Civil. Isso é muito importante ficar claro. A lesão do Código Civil é uma, com seus requisitos, objetivos e subjetivos. A lesão do Código de Defesa do Consumidor só tem requisitos objetivos, não tem requisitos subjetivos de premente necessidade ou inexperiência. Bom, por fim, o nosso último slide, eu trago para vocês a lembrança de que a Lei 14.010 de 2020, que é a lei do regime jurídico extraordinário e transitório, que é a lei do regime de direito privado na pandemia, ela trouxe expressamente no artigo 7º de que não se consideram eventos imprevisíveis o aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Vejam, pessoal, que se, por exemplo, na pandemia, nosso Ministério da Economia trocasse o real por alguma outra moeda, até mesmo a substituição do padrão monetário não seria considerado evento imprevisível para fins de revisão judicial dos contratos, para fins do artigo 478 do Código Civil. Então, sempre existiu, uma tendência jurisprudencial quase pacificada já pelo STJ, de que problemas, abre aspas, problemas e questões monetárias e financeiras nunca seriam acontecimentos imprevisíveis para fins de revisão judicial dos contratos. E a Lei 14.010 de 2020 vem confirmar essa nossa cultura jurídica de que problemas monetários não podem ser considerados elementos imprevisíveis, porque nós vivemos num país, que historicamente sofre com inflação e mudança de padrão monetário. Então, contratos a longuíssimos prazos devem sempre considerar esse risco. Então, façam a leitura desse artigo 7º e pensem que esse artigo 7º ele representa um entendimento jurídico consolidado no Brasil, principalmente na jurisprudência do STJ, a exemplo do que o STJ decidiu com os contratos de leasing. Teve os contratos de leasing da década de 90, início dos anos 2000, tivemos uma alta do dólar muito significativa, os contratantes de leasing ajuizaram ações revisionais, porque o contrato ele tinha como índice, o fixador dele era o dólar, e o STJ bateu, olha, não há elemento imprevisível, não há evento imprevisível, a variação cambial, aumento da inflação, não é elemento imprevisível para fins de revisão judicial dos contratos. Então, tem uma jurisprudência defensiva muito forte, tá? Então, para arrendamento mercantil, que é o leasing, para questões monetárias em geral, questões de câmbio, inflação, essas questões não costumam ser consideradas como acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para fins de revisão judicial.
Por fim, não poderia deixar de mencionar o caso da ferrugem asiática, que foi divulgado no STJ lá no informativo 526, nesse recurso especial que está aí no slide para vocês, que o STJ, e é um caso que costuma ser cobrado em prova, o STJ decidiu de que a ocorrência da ferrugem asiática na lavoura de soja, ferrugem asiática, para quem não sabe, é uma praga, é um tipo de praga, né, que acaba com a lavoura. Então, a ocorrência de ferrugem asiática na lavoura de soja não provoca por si só, não enseja a resolução de um contrato de compra e venda da safra futura em razão da onerosidade excessiva. Isso porque o advento dessa doença em lavoura de soja não constitui fato extraordinário e imprevisível exigido pelo 478 do Código Civil, que dispõe sobre a resolução do contrato por onerosidade excessiva. Então, a praga que vai extinguir uma safra não é considerada evento imprevisível, porque pragas fazem parte dos riscos dos contratos de lavoura, né, dos contratos de safra, principalmente dos contratos de safra futura. Então, isso é só para deixar claro que a jurisprudência ela é muito reticente em revisão judicial dos contratos. Nós encerramos aqui a nossa quarta aula sobre direito dos contratos. Espero que tenham sido aulas proveitosas. Tentamos esgotar aqui ao máximo temas guarda-chuvas, né, que são os temas dos princípios contratuais, dos principais princípios contratuais. Trouxemos jurisprudência, bastante coisa nova, novidade legislativa, entendimento doutrinário pacificado, e fico à disposição de todos, tanto por meio do curso, quanto pelo meu e-mail, que é o meu nome, @hotmail.com, né, rafaelferreirabizelli@hotmail.com, ou então pelo Instagram, rafael.bizelli, @rafael.bizelli. Fico à disposição de todos, e bons estudos, e até mais.